Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É com alegria que nós estamos juntos e no próximo domingo nós vamos ver o Evangelho atingindo mais uma grande nação, né? Brilha a luz na Holanda. É a segunda parte da nossa lição número 4 e aqui nós temos um estudo muito importante para nós da ala pentecostal. Aqui nós vamos ter, em primeiro lugar, o primeiro servo de Deus sendo utilizado, obviamente, pelo próprio Deus, para simplesmente, meus amados irmãos, repensar as ideias protestantes dominantes na época. Ou seja, nós temos em toda a Europa exatamente o seguinte. Vamos juntos. Deus levanta, em primeiro lugar, este grande homem chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero, levantado por Deus, ele faz com que as verdades do Evangelho brilhem. Em primeiro lugar, na Alemanha, está vendo aí? Segundo lugar, as verdades chegam na Escandinávia, ou seja, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, até chegar na longínqua, veja lá, na longínqua Islândia. Muito bem, Deus levantou esse grande homem para este grande momento espiritual e é lógico que ele é um grande marco em matéria de evangelho e da graça de Deus manifesta ao mundo. Por quê? Porque é óbvio que você viu comigo e se sabia, só recordou e se não sabia, aprendeu. Na França, bem antes de Martinho Lutero, Jacques Lefebvre já tinha se erguido e falado absolutamente contra tudo aquilo que havia de errado. Né? Os pré-reformadores foram usados também por Deus bem antes, mas quem efetivamente rompeu com todo o conjunto de ideias erradas que nós tínhamos em matéria religiosa, ou seja, com o catolicismo romano, de cara realmente foi Martinho Lutero, e aí o grande reformador. Junto com Lutero se levanta na Suíça, de fala alemã, este também grande personagem, Ulrich Zwingli, né? E Zwingli faz com que a luz brilhe agora aqui na Suíça. Mas a Suíça de fala alemã, porque Deus também posteriormente levanta este terceiro grande personagem, ou seja, este grande homem de Deus, João Calvino, e João Calvino, fugindo da França, se estabelece na Suíça de fala francesa, mas ele consegue, da Suíça de fala francesa, enviar muitos pastores de Genebra para a própria França, e a França é grandemente evangelizada. É lógico que Calvino e Lutero, eles trouxeram uma nova referência daquilo que era o Evangelho, a graça de Deus, a bênção de Deus. E é óbvio que esses dois grandes generais têm as ideias, suas ideias, as protestantes, difundidas por todo o espaço. É óbvio que brilha a luz também ali na Tchecoslováquia, antigamente chamada de Morávia. A luz também brilhou na Hungria, por intermédio de alunos que vieram de Genebra e vieram de Wittenberg, saíram da Hungria, estudaram fora e retornaram, até que Deus levanta um grande discípulo de Calvino, John Knox, e faz com que a sua preciosa luz brilhe também no querido país da Escócia. Então veja como o Evangelho tinha se difundido, tinha alcançado muitos povos.
E aí, obviamente, chegou o momento em que Deus levanta agora um grande intelectual, um homem de uma envergadura mental enorme. O nome dele, Jacó Armínio, e esse homem, ele vai ser um servo de Deus ali na Holanda para estabelecer um novo paradigma para a reforma protestante. Ninguém aqui está dizendo que Jacó Armínio ele simplesmente foi o homem que levou o evangelho para a Holanda. Não. Quando Armínio aparece no contexto da história da igreja, meus amados irmãos, Armínio é o homem usado por Deus para que a compreensão da palavra de Deus e do evangelho possam aumentar mais ainda e chegar a um patamar muito mais profundo em matéria de compreensão. É lógico que ele não será bem recebido pelos queridos reformadores de primeiro e segundo momento, mas Armínio é, sem sombra de dúvidas, um grande exegeta da palavra de Deus e nos fez ter o primeiro momento de correção das ideias equivocadas que foram levantadas durante a reforma. Pastor, você está dizendo que Lutero errou em algumas interpretações? Calvino errou em algumas interpretações? Zwingli errou em algumas interpretações? É óbvio que sim. Perfeita é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E perfeita é a palavra de Deus. Esses grandes homens foram usados por Deus para nos retirar do catolicismo, nos retirar daquela loucura que se tornou a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela escuridão horrível. Estávamos em trevas e brilhou a luz por intermédio desses homens. Mas a luz não brilhou de forma completa por intermédio desses homens. A luz vai brilhando cada vez mais forte até o dia em que, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele voltará e será dia perfeito. Então, quem foi Armínio? Não tenha medo de dizer isso, pode ficar tranquilo. Armínio foi o homem usado por Deus para que a luz do Evangelho brilhasse com maior profundidade do que já tinha brilhado com os reformadores. Então, Armínio foi o homem levantado por Deus ali na Holanda, que já era protestante, para que os erros teológicos e bíblicos de Calvino, Lutero e Zwingli pudessem ser perfeitamente corrigidos. Deus é Deus, Deus não permitiríamos que vivêssemos eternamente em alguns erros teológicos. Daí levantar Armínio para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. E nós devemos a esse homem muita coisa, muita coisa. Então a aula de domingo será fantástica. Brilha a luz na Holanda, é algo maravilhoso. Vamos juntos então. Primeiro, como foi que o evangelho chegou na Holanda? É lógico que você se lembra do grande pré-reformador John Wycliffe. Wycliffe, aqui está uma foto dele. Ah, pastor, agora lembrei, sim, parabéns. Wycliffe, em 1300 e pouco, ele rompe com a Igreja Católica Romana, ele é a pérola de Oxford e ele começa a anunciar o Evangelho de forma correta aqui na Inglaterra. Os seus discípulos se chamam Lollards e ele traduz a Bíblia para o inglês e Wycliffe, simplesmente, óbvio, é odiado e detestado. A Igreja Católica Romana só não o conseguiu matar porque Deus não permitiu, mas para que você se recorde,
Se lembra que depois foram onde estava o túmulo dele, desenterraram e queimaram os ossos de tanto ódio que tinham dele. Por quê? Porque foi o homem que Deus levantou de forma tremenda para abalar a Inglaterra nos anos de 1300 e pouquinho. O Wycliffe, ele era simplesmente o melhor professor da melhor universidade da época, que era Oxford. O X aqui chegou aonde? Chegou no que hoje nós chamamos de República Tcheca e que na época era chamada de Morávia. E um rei inglês se casou com uma princesa tcheca e a consequência foi, tá vendo aqui, ó, vou voltar de novo. Estudantes e príncipes tchecos, ou seja, morávios, foram para a Inglaterra em intercâmbio cultural. O que isso trouxe? Já te ensinei isso. Óbvio que eles foram, tiveram acesso a Wycliffe, tiveram acesso à palavra de Deus, se converteram e voltaram fazendo o quê? Voltaram levando para a República Tcheca, para a Morávia, na época chamada Morávia, o Evangelho de Cristo. Nesse ponto, quem é atingido? O nosso amado irmão em Cristo, John Hus. John Hus era simplesmente um dos maiores intelectuais na República Tcheca e John Hus é responsável simplesmente pela Universidade de Praga. A Universidade de Praga, Praga é a cidade, é a capital da República Tcheca, na época Morávia, e John Hus, ele simplesmente tendo se convertido ao Evangelho, Deus usa este grande pré-reformador para abalar a Tchecoslováquia, ou seja, abalar a Morávia. John Hus, então, ele simplesmente se considerava devedor de Wycliffe, então no seu coração ele já tinha pregava todos os solas, sola Escritura, sola graça, sola fide, solo Christus, soli Deo glória. Não tinha esses nomes na época, esses nomes foram dados depois, mas para que você entenda aqui, então, se ele era devedor de Wycliffe, ele era absolutamente contrário à Igreja Católica, pregando a salvação pela fé e não pelas obras, a centralidade de Cristo e a centralidade das Escrituras, daí os solas. Agora, olha que interessante. Ele vai além, ele ataca a veneração a santos e a Maria, está pedindo para morrer. Ele ataca o pensamento de que a Igreja Católica é a única igreja, dizendo que a Igreja do Senhor é o conjunto de salvos em todos os tempos, em todos os cantos, que acreditam em Cristo como Salvador e não como os sacramentos. Aí a vontade de matá-lo aumentou mais ainda. E quando ele chama o Papa de anticristo e critica os sacerdotes, dizendo que não deve ter intermediários entre Deus e os homens, aí esse homem pediu para ir para o espaço e o resultado não foi outro, a gente já sabe. No ano de 1415, ele é chamado no Concílio de Constança e lá ele simplesmente é queimado. É lógico que isso não ia ficar dessa forma e a Igreja Católica resolve ir com seus exércitos para a cidade de Praga, onde estava John Hus, onde estão os irmãos russistas chamados morávios, ali era a Morávia, né? E é lógico que os irmãos morávios são espalhados pelo mundo em razão das suas de serem discípulos de Hus, eles são perseguidos ali e o Senhor concede que esses irmãos simplesmente se espalhem por todos os cantos. E um dos pontos onde eles chegam, porque é simples, é só atravessar a Alemanha, atravessou a Alemanha, chegou aonde? Olhe para cá, olhe para cá. Um dos pontos que eles chegam é a querida Holanda. Então, no ano de 1415,
quem já estava chegando na Holanda e, obviamente, como discípulo de Hus, agora morto, pregando o evangelho de forma convicta e absoluta, os irmãos morávios, ou seja, os russistas que se espalharam. Segundo grande detalhe, então, aqui nós temos, em primeiro lugar, o início da verdadeira evangelização, porque a Holanda era cheia de igrejas católicas. Segundo lugar, para a Holanda foram os anabatistas. Quando ensinei para os irmãos e trabalhamos juntos com os anabatistas, nós vimos que eles foram perseguidos aqui na Suíça, aqui o X, na Suíça, por Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli, ele tinha alguns alunos que queriam que a reforma fosse muito mais rápida, inclusive acabando com essa história de batismo de crianças. Eles começaram a batizar só quem a Bíblia realmente diz, só os que criam, então era necessário ser adulto. E aí os irmãos anabatistas, eles foram perseguidos e tiveram que fugir, estudamos isso. Fugindo, eles foram, em sua grande maioria, para cá, para a nossa querida Holanda. Então veja que a Holanda é, em primeiro lugar, na época de John Hus, invadida por discípulos de John Hus, que são chamados de irmãos morávios, irmãos da vida comum. Segundo lugar, ela é invadida por anabatistas, gente que vinha do calvinismo de Zwingli e simplesmente discordando que as coisas estavam muito lentas, foge. E esse povo que foge é abraçado ali por um homem chamado Menon Simons, que funda a igreja menonita e que trabalha muito forte ali na querida Holanda, nos chamados Países Baixos. Juntamente com ele, enviado daqui da Suíça para lá, Calvino envia pastores, porque Calvino era missionário. Calvino chegou a enviar gente até para o Brasil. Então Calvino envia pastores para lá e lota, irmãos, lota a Holanda de protestantes. Sejam protestantes da época de Hus, sejam protestantes fugidos das perseguições aos anabatistas porque queriam uma reforma protestante mais rápida, sejam protestantes bem tradicionais, calvinistas, a querida Holanda lota de protestantes, de tal forma que quando a Holanda vai lutar por sua independência, a parte norte aqui todinha que acabamos de destacar, ela é simplesmente protestante. E a parte sul, aqui ó, acabamos de destacar, não sei se você viu, vou fazer de novo, a parte sul é católica. Incrível isso. Um país que era absolutamente católico, com essa grande onda, essas três grandes levas de missionários, tem o seu norte agora todinho protestante, absolutamente protestante. Tanto é que o norte se junta com o sul para poderem simplesmente lutar contra a Espanha e contra a França, e aí a Holanda conquista sua querida independência, muito por influência de um homem chamado Guilherme de Orange. Guilherme de Orange. Então, eu preciso que você entenda que quando o nosso querido irmão em Cristo, Jacó Armínio, começa a sua vida, a Holanda já é um país protestante forte. E o norte vai conquistando com calma o sul, levando o protestantismo também para o sul. Agora,
voltando nesse tempo, o que se tinha de igreja protestante e, obviamente, seguindo todas as noções calvinistas, porque nessa época Calvino é o teólogo de maior referência, é o maior homem de Deus na Terra, é o homem mais respeitado. Então você tinha uma grande quantidade de igrejas calvinistas e eu quero chamar a sua atenção para esta cidade aqui bem no centro, chamado esse local, esse estado chamado Utrecht, porque aqui começa a história de Jacó Armínio. Tá vendo o Utrecht aqui, ó? Lá é um laranjado, um amarelo, né? Utrecht é uma província, aí acabei de destacar. Veja que a Holanda é dividida em várias províncias, tá certo? Província é o que a gente chama aqui de estado, e Utrecht é uma província bem no centro. É exatamente aí, num municípiozinho, dentro da província de Utrecht, que Jacó Armínio vai nascer. Utrecht, né, ou Utrecht, tanto faz falar assim, é a menor província dos Países Baixos e são chamados de terras baixas porque são terras que ficam praticamente ao nível do mar, tá, meu amado irmão? E fica localizado bem no centro do país. E só esse localzinho aqui, para você ter uma ideia, tem 26 municípios. 26 municípios. E num desses municípiozinhos é que nasce Jacó Armínio. Jacó Armínio nasce no município de Oudvanter, né? Oudvanter. Aqui uma foto atual, e até para descontrair os irmãos um pouquinho em sala de aula, esse município, ele é muito conhecido em razão de quê? Porque aqui, no século XV, XVI, XVII, antes de matarem e sacrificarem as tais bruxas, que o povo dizia que algumas mulheres eram, elas vinham a esta localidade onde Armínio nasceu para passar pela balança das bruxas. Olha que interessante isso. Que história é essa de balança das bruxas? Nessa cidade, até hoje, tem uma casa que era chamada Casa de Mensuração e poderia determinar se uma mulher praticava bruxaria ou não. Se ela praticasse bruxaria, daqui ela já saía morta, entendeu? Se não praticasse, tranquilo. Então, uma das formas das mulheres provarem que não eram bruxas, elas saíam de tudo que é canto da Europa e vinham para cá, para a cidade onde Armínio nasceu, e para passar por essa balança e ter a certidão de que não era bruxa. Como assim? Que história é essa de balança? Bem, é interessante, ó. E por que se pesava a mulher? Ela era pesada porque se acreditava que as bruxas não tinham alma. E se elas não tinham alma, então elas pesariam muito menos que as pessoas normais. Então, obviamente, graças a Deus, se você era gordinha, né? Então você já não era bruxa, olha que coisa maravilhosa. Mas se você era magrinha, rapaz, então podia ser acusada de bruxaria e só tinha um jeito de provar que não era bruxa, porque se você fosse bruxa nessa época, você simplesmente, avise isso para a irmã, você simplesmente morria na fogueira. E você só tinha um jeito de provar que não era bruxa, tinha que ir até Oudvanter e lá você teria que ser pesada e se o seu peso desse tanto, significaria que você não era bruxa, porque tinha alma, era um pouco mais pesada, mas se desse menos, tu já saía de lá absolutamente morta. Um dado histórico, muito interessante, né? Quando os irmãos forem visitar onde nasceu Jacó Armínio,
ainda tem condições de ser pesado lá e ter uma certificação oficial de que foi pesado e não é bruxo, né? Não é bruxo. Eu, no meu caso, como sou gordinho, graças a Deus, então eu não sou bruxo, né? Que coisa maravilhosa. Mas esse município foi onde Armínio nasceu. Bem, dados iniciais de Jacó Armínio. Ele nasce no município de Oldevanter, em Utrecht. Utrecht é o estado, né? A província, o estado. E, infelizmente, quando ele era ainda muito pequeno, o pai morreu e ficou a mãe e os irmãos. Em razão da qualidade mental dele, Armínio era um homem que se destacava mentalmente de forma muito grande. Você sabe que uma criança, ela, quando é mentalmente evoluída, ela se destaca muito das outras. Em razão disso, o seu professor na época e pastor, ele simplesmente pegou Armínio e tirou daquele municípiozinho e levou para a capital daquele estado, capital daquela província. O nome da província era Utrecht e a capital também tinha o nome de Utrecht, a cidade principal. E lá foi o Armínio, então, estudar. Armínio estudou e se destacou bastante. Infelizmente, este professor morreu, mas como ele era intelectualmente muito elevado e um homem muito carinhoso, muito simpático, muito inteligente, tinha qualidades muito grandes, se comunicava muito bem, um outro professor se tornou tutor dele e agora já levou para uma escola muito mais evoluída, que ficava ali do lado, na Alemanha, né? Holanda e Alemanha, uma do lado da outra, e levou a estudar em Marburg, né? E esse professor fez com que Armínio estivesse ali começando o seu curso superior em Marburg. Nessa época, o que aconteceu? Infelizmente, os espanhóis ainda lutavam com os holandeses porque não queriam permitir aos holandeses a independência. E Armínio estava protegido dessa luta porque estava na Alemanha, em Marburg, estudando. E, infelizmente, os espanhóis massacraram a cidadezinha de Oldewarter, né? E ali estavam todos os parentes de Armínio, que foram todos mortos no ano de 1575. E, obviamente, Armínio, então, retorna à Holanda para ver se ainda sobrou alguém para cuidar de alguém, algum sobrinho talvez, algum parente. Não encontrou ninguém e resolve ficar na Holanda e foi estudar teologia na Universidade de Leiden, né? Uma universidade nova na época criada, e permaneceu estudando teologia lá um ano após voltar para a Holanda, 1576 até 1582. Muito bem, Armínio agora o estudante dedicado, ou estudante destacado. E veja bem, vou voltar aqui para você entender. Ele ficou na Universidade de Leiden de 1576 a 1582. Como todo grande estudante, em 1582, ele vai, obviamente, para Genebra, para estudar, não mais com Calvino, que está morto nessa época, mas para estudar com um substituto, aquele que ficou no lugar de Calvino, que é Teodor de Beza. E aí o que acontece? Por que ele vai para Genebra? Porque ele quer se aprofundar no protestantismo. Era a realidade que ele conhecia. Ele queria crescer na palavra de Deus. E o local de maior destaque era Genebra. Genebra, nesse momento histórico, chegou a ultrapassar Wittenberg. Ultrapassar e muito Wittenberg. Wittenberg também era muito forte, mas em Genebra ele tinha
a escola mais forte protestante existente. E aí, chegando lá, ele se distingue de todos os demais alunos. Ele se distinguiu de tal sorte que um ano de estudo, ele recebeu convite para ser doutor na Universidade de Leiden, né? E também foi convidado para ser professor em Basileia. De tão destacado, o nome dele começou a ser difundido de tal forma que as universidades já brigavam por ele, mas ele quis continuar em Genebra, porque ali estava com certeza a maior escola protestante de todo aquele tempo. Muito bem, ele recebe um convite para voltar para a Holanda e ser pastor em uma das principais igrejas de Amsterdã, né? E para que você entenda o peso de Armínio, o próprio Theodor de Beza, ou seja, aqui está a carinha dele, ele, respondendo aos líderes de Amsterdã, ele enviou esta carta falando sobre Armínio. Eu preciso que esse ponto da aula você leia essa carta, porque aqui está Theodor de Beza falando das qualidades intelectuais de Armínio, dizendo que mesmo sendo uma função muito difícil, Armínio ia ser um grande pastor protestante ali em Amsterdã e que ele estava preparado, ele era intelectualmente preparado, espiritualmente preparado e Armínio resolveu aceitar. Então, passa a fase de estudante, Armínio agora vai pastorear a igreja em Amsterdã. E Armínio se destaca. Se destaca porque é excelente pregador, se destaca porque é excelente pastor, amoroso pastor, visitava, tratava com carinho, com amor, com devoção. Para que você tenha ideia, os crentes de Amsterdã, a igreja protestante reformada de Amsterdã, permitiu que durante um ano ele ficasse pregando para eles ouvirem e verificarem se ele tinha condições de realmente ser o pastor. E de 1587 a 1588 ele fica pregando, e em 1588 ele é ordenado pastor pelos líderes da igreja ali, reformada holandesa, que era, nesse momento histórico, uma das igrejas mais fortes de toda a Holanda e do mundo. Muito bem. E ele tem reputação fantástica de excelente pastor, excelente pregador. Ele se casa 2 anos depois com sua amada esposa, com quem teve só 12 filhos, só 12 filhos. O povo não brincava na época, não, né? E ele era tão destacado no ensino, na palavra, que ele foi chamado para, inclusive, ajudar e organizar todo o sistema educacional de Amsterdã. Irmãos, sempre foi uma marca nossa protestante. Nós sempre fomos caracterizados por homens que pregam muito bem, que falam muito bem, que têm uma capacidade de disciplina, de ensino muito grandes dadas por Deus e que normalmente são chamados para também ensinar secularmente. É uma característica nossa, é uma graça advinda da parte de Deus. E para você ver que tipo de pastor era Armínio, Amsterdã foi atingida em 1602 por uma grande doença, matou muita gente. Armínio não tinha medo nenhum, entrava nas casas que estavam infectadas, cuidava ali de todo mundo, dava banho,
fazia asseio e dava comida, alimentava e levava água e cuidava das famílias zelosamente. Ele foi considerado e era um dos pastores mais amorosos que nós já tivemos em toda a história do cristianismo. Para você ter uma ideia, muitos o comparavam ao apóstolo João em razão do amor, do carinho, da devoção que este homem tinha para com o seu povo. É incrível como, infelizmente, alguns calvinistas ainda hoje querem tratar de forma negativa e horrível a figura de Armínio. Agora, escute, como pastor, como pregador, como professor, irretocável, como pai, como marido, irretocável, um homem amorosíssimo, amorosíssimo. Aquele pastor que abraçava todo mundo, aquele pastor que estava junto do povo, aquele pastor que chorava com quem estava chorando, sorria com quem estava sorrindo, e um homem que no púlpito era espetacular no ensino da palavra de Deus. Esse era Jacó Armínio. E aí o que acontece? Chegou um momento de sua vida em que Jacó Armínio começou a difundir umas ideias meio estranhas na igreja. E aí, pregando vários domingos, muitos domingos, estas ideias, o conselho da igreja resolveu se reunir e afastá-lo do ministério, porque, entre aspas, parecia que ele estava começando a pregar heresias. E aqui nós temos um momento decisivo na vida deste homem e que eu preciso de você aqui. Preparei um quadro especial para você dar a aula e chegar nesse ponto. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Aqui está um momento em que Deus simplesmente está pegando o seu povo e fazendo entender que o calvinismo tinha alguns erros muito grandes e está usando esse homem, Jacó Armínio, por uma crítica teológica profunda, inteligente e bíblica do calvinismo. Porque até esse momento, irmãos, nós, os protestantes, tínhamos simplesmente uma única forma de pensamento, que era o pensamento, genericamente chamando, calvinista, que pregava 5 grandes pontos fundamentais que vamos ver agora. E, obviamente, nesse momento, Deus levanta Armínio para a gente repensar as bases em que a igreja estava fundada e para a gente entender que Lutero errou neste ponto, Calvino errou nesse ponto, Zwinglio errou nesse ponto, John Knox errou nesse ponto e que Deus estava querendo nos levar a um novo patamar de iluminação espiritual. Foi para isso que Calvino veio. Bem, em primeiro lugar, o que a igreja acreditava na época? Aqui está, de um lado, o calvinismo, do outro lado, o arminianismo. A igreja, na época, acreditava na total depravação do homem. Bem, quanto a esse ponto, e você lendo as obras tanto de Calvino quanto de Armínio, você vê que os dois, eles praticamente têm as mesmas convicções, né? Pequeníssimas diferenças que não vale a pena salientar aqui, mas todos dois partiam da noção da depravação total do homem. O que é a depravação total do homem? Bem, a partir do momento em que o homem peca, se crê o quê? Exatamente como está aqui na parte número 1 do calvinismo. E
toda criatura humana em sua condição atual, ou seja, após a queda, é caracterizada pelo pecado que corrompe e contamina, inclusive a mente. Por isso se afirma que ninguém é capaz de realizar o que verdadeiramente é bom aos olhos de Deus. E, obviamente, o homem, sendo escravo do pecado, se torna naturalmente hostil, rebelde para com Deus, cego para a verdade. E, obviamente, só uma intervenção direta de Deus pode mudar a situação. Então, o pecado tornou o homem absolutamente caído, longínquo e depravado. Armínio, e isso eu tirei do livro As Obras de Armínio, da CPAD, volume 2, página 406, você pode ver lá, está tudo lá. Armínio dizia a mesma coisa. Olha o que Armínio dizia. Veja aí comigo na parte arminianismo. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar e aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Aí vem Armínio. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura, sombria, seus afetos são corruptos e desordenados, e sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em o quê? Pecados. O homem está morto em pecados. Então, raciocine comigo. Não que Armínio dissesse que a depravação do homem era tão absoluta como no calvinismo, mas ele partia da mesma premissa, de que todos pecamos e de que todos estão destituídos da glória de Deus, e que ou Deus vem até o homem para salvá-lo, ou o homem não tem salvação. Né? E de onde Armínio e Calvino tiraram essa ideia? Bem, eles tiraram daqui. Olha que legal, né? Romanos 3, 10 a 18, que descreve o que é o homem pecador. Como está escrito, não há nenhum justo que quer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é como... Olha o que é o homem. Não faz o bem, não há nenhum sequer. A garganta é como túmulo aberto, a língua só engana, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então esta é a condição do homem absolutamente perdido. Tanto Calvino quanto Armínio concordam que a queda trouxe para o homem um descalabro, uma queda tão grande que, sem a intervenção de Deus, sem o Espírito de Deus realizar a obra na vida do homem, ele poderia ser salvo. Então até aí não tem problema. O problema foi quando Armínio começou a dizer que, ao contrário do que Calvino falava, a eleição não é incondicional. A eleição é condicional. Pastor, que ideia é essa? Vamos devagar. Vamos lá. O que Calvino dizia? Vá para a parte 2. Eleição significa escolha. E a escolha feita por Deus desde toda a eternidade daqueles a quem ele concedeu a graça da salvação. Então, Calvino dizia que Deus escolhe uns para ser salvos e outros para o inferno. E esta escolha, parte B aqui, não se baseia no simples mérito ou na fé das pessoas que ele escolhe, mas se baseia em sua decisão soberana, incondicional, irrevogável e insondável. Então, não adianta eu deixar de fazer, não adianta. Deus escolhe quem quer. E por que ele escolhe um para a salvação
e outro para a morte. Porque ele é soberano, ele pode fazer tudo. Mas ele não condiciona, não. É incondicional, irrevogável. Simplesmente Deus escolheu uns para ser salvos e outros para ir para o inferno. E olha que interessante essa parte C aqui. Ó. Isso não significa que a mesma salvação final é incondicional, mas que a condição em que se assenta a fé é concedida também pela graça de Deus, como seu presente para aqueles a quem ele escolheu incondicionalmente. Então, Calvino, Lutero, Zwingli, Knox, Armínio cresceu ouvindo isso. Armínio estudou em Genebra e isso parecia muito estranho para Armínio. Como é que Deus, em sua soberania, já antes de fundar o mundo, já tinha escolhido gente para ir para o inferno e gente para ir para o céu? Então, para que Cristo morreu? Ele se fazia umas perguntas e ele chegou à seguinte conclusão. Seguinte, que a eleição, ao contrário do que Calvino dizia, ela não é incondicional, ela é condicional. Como assim? Condicional. Vamos ler? Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe, desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam e, por sua graça subsequente, perseverariam. E do mesmo modo, pela presciência, ele conhece aqueles que não creriam nem perseverariam. Calvino, então, diz o seguinte, olha, Deus sabe de todas as coisas. Deus envia Jesus para salvar a humanidade. Então, Deus já sabe quem vai crer em Cristo e quem não vai crer em Cristo. Ele já sabe. Ele sabe quem vai crer, sabe quem não vai crer. Agora, ele dá graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Ele dá graça com base nesse conhecimento de quem vai ser salvo e quem não vai ser. Ele dá graça a todos, todos, porque o amor dele faz com que a graça, ou seja, este amor que diz quem aceitar Jesus vai para o céu, seja oferecida a todos. Mas ele, Deus, sabe, porque ele é onisciente, quem é que vai aceitar a Cristo e quem é que vai perseverar até a morte. Então, quem são os eleitos? Os eleitos, na verdade, não são como Calvino dizia, que é somente quem Deus quis salvar porque quis salvar. Os eleitos são aqueles que Deus vai salvar porque deu Cristo e quando Cristo veio, Cristo simplesmente abriu a chance para todo mundo ter salvação. Mas Deus não se surpreende quando alguém é salvo e quando alguém não é salvo, porque ele, sabendo de tudo, ele já sabe quem vai aceitar Jesus e quem não vai aceitar Jesus e vai para o inferno. Então, olhe que interessante. De onde ele tira isso? Bem, ele tira isso dos seguintes textos que veremos agora. Ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então, Paulo está dizendo, ó, ora por todos os homens, não é por alguns. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, Paulo está dizendo, olha, ore por gentileza por todos os homens. Ore por todos os homens. Principalmente aos reis, para que a gente tenha paz. Agora, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador,
a oração por todos os homens, principalmente pelos reis, para que a gente tenha paz, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que só alguns sejam salvos? Não. Armínio, quando viu esse texto, Armínio disse assim, peraí, mas então Deus quer que todos os homens sejam salvos? Sim. Mas todos os homens vão ser salvos? Não. Porque alguns vão rejeitar. Então, Deus mesmo sabendo que A, B e C iria rejeitar a graça, Deus providenciou graça para todos, absolutamente todos, absolutamente todos. Olha o texto de Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é só aqueles que Deus resolveu salvar, não. Todo aquele que estava perdido. O que estava perdido, qualquer um. Então a salvação é para todos. E João 3:16, a partir do 14, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Então, voltando aqui, meu amado irmão, pense comigo. Quando Armínio aprendeu sobre a eleição incondicional, que dizia assim: Deus, antes de criar o mundo, já tinha escolhido quem ia para o céu e quem ia para o inferno, e Deus só dá fé como presente para aqueles que ele já escolheu para ir para o céu. Ao ler textos como esse, você vê que Deus não escolheu um ou outro para ir para o céu. Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao céu, que todos estejam na presença dele. Então, o que Deus faz? Deus, ele quando decreta salvar, ele decretou querer salvar todos. Agora, são todos que vão aceitá-lo? Não. Por isso que ele abre dois caminhos. Aceite um a salvação, outra a condenação. Agora, através da presciência, o que é a presciência? É o conhecimento que Deus tem previamente de todas as coisas. Ele mesmo abrindo o caminho de salvação para mim, que estou falando com você, eu, Gedeon Júnior, ele já sabe se eu iria aceitar Cristo e se eu ia continuar na presença de Cristo. E mesmo assim ele ainda me abre a chance de ter acesso a Cristo. E traz graça preventiva. Para quê? Para que todo mundo tenha a chance de crer. Para que todo mundo tenha a chance de crer. Agora, alguns vão crer? Sim. Outros vão crer? Não. E quem crê, está salvo para sempre? Não, porque muita gente não vai continuar. Mas mesmo assim, o amor de Deus é tão grande que tem a graça subsequente, que é aquela graça da parte de Deus que me habilita a continuar até o final da vida crente na presença de Deus. Agora, como Deus respeita a minha vontade, meu livre-arbítrio, mesmo concedendo a graça preventiva, que é a atuação do Espírito Santo, que me faz entender o pecado, o maligno, o juízo, os meus pecados, os meus erros, Deus ainda olha para mim e diz assim, quer aceitar? E ainda me dá a possibilidade de eu não aceitar. Agora, depois que eu aceito, Deus me concede cada vez mais graça e eu vou crescendo de fé em fé
de graça em graça, de amor em amor, que é a tal graça chamada subsequente. E ele diz, ó, tá aí à disposição, tá aí minha palavra, tá aí a oração, tá aí todos os recursos para você vencer na vida. A palavra que é a espada, o capacete da salvação, o escudo da fé, usa. Agora, eu uso ou não se eu quiser. Se eu usar as armas que estão em Efésios, eu fico cada vez mais forte. Agora, se eu não usar, eu posso perder até a salvação e ir embora. Mas mesmo sabendo se eu vou usar ou não, porque não existe nada que Deus não saiba, mesmo sabendo, Ele ainda disponibiliza a mim para ver se eu quero ou não, porque Deus respeita a minha liberdade, meu livre-arbítrio. Irmãos, quando Armínio começou a pregar isso, adivinha como é que ficou a galera lá na igreja de Amsterdã? Meu Deus do céu, eleição condicional. Quer dizer, eu sou eleito, mas existe a condição de eu aceitar a Cristo e existe a condição de eu continuar com Cristo. Meu Deus do céu. Aí é de lascar. Agora, o problema não foi só esse. O problema é o terceiro grande passo. Olha aqui. Na época, a igreja acreditava, então, na tal expiação limitada. Expiação é um termo teológico que significa, de forma simples, direta e objetiva, o sangue de Jesus perdoa todos os pecados. E perdoando todos os pecados, então é óbvio que eu tenho a alegria da obra redentora de Cristo, eu tenho acesso a Deus, eu tenho perdão dos meus pecados e eu vou para o céu. Tá? Expiação é isso. Expiar é retirar a culpa. Tá bom? Bem, se Deus escolheu, segundo os calvinistas, salvar uns e mandar para o inferno outros, desde o início dos tempos, então é óbvio que a expiação produzida por Cristo, pelo sangue de Cristo, é limitada somente a estas pessoas. Por isso que está aí, ó. Também chamada redenção particular ou definitiva, definida, significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação. Ou seja, a eficácia salvífica de Cristo Redentor, Cristo como o Cordeiro de Deus que retira o pecado, não é universal. Não é universal. Mas somente potencialmente eficaz para quem vai receber. Agora, pastor, quem é que vai receber? Quem Deus já determinou que tem que receber desde o início da vida. O indivíduo já nasce ou para o céu ou para o inferno, ele não tem direito à escolha. Então, os calvinistas não acreditam que a expiação não acreditam que a expiação é limitada em seu valor e poder, mas sim que a expiação é limitada na medida em que foi destinada para alguns e não para todos. Só foi destinada para quem Deus quis salvar antes mesmo de nascer. Que Deus gente boa esse, né, dos calvinistas, né? Que Deus gente boa. Irmãos, quando Armínio pensou em alguns textos que vou lhe mostrar já já, Armínio disse, Cristo é o Cordeiro de Deus e Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção. Ele morreu tanto para os eleitos quanto para reprovados, ele morreu para tudo. E é preciso fazer uma distinção entre redenção obtida e redenção aplicada. Redenção obtiva. A morte de Cristo foi para todos. Redenção aplicada. Ela é colocada sobre aquele que resolve crer em Cristo. Deus não obriga ninguém a crer, mas quem crê em Cristo tem a redenção na sua vida. Mas que a redenção é para todos, é para todos. E Calvino diz, e declaro que ela foi obtida para o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens. Agora,
ela é aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. E quem são os eleitos? Qualquer um que crê em Cristo Jesus. E Deus dá liberdade para que todos os homens creiam em Cristo Jesus, mesmo sabendo quais são aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. Oh, que Deus fantástico é esse! Pastor, a expiação realmente é ilimitada. Jesus morreu por todos. Vamos ver os textos que chamaram a atenção de nosso irmão em Cristo, Armínio. 1 Timóteo 2, 3 e 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, aquela parte da oração, né? Ore por todos e tal. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Por quê? Porque qualquer um que aceitar Cristo, então é salvo. A expiação é ilimitada. A expiação foi obtida para todos. Agora, ela vai ser aplicada a quem aceitar Cristo. É aquela velha história. O governo brasileiro disponibiliza a vacina contra a febre amarela para todos. Agora, quem não quer tomar vacina contra a febre amarela e quer morrer, então morra. Isso é que é predestinação. A salvação foi dada a todos. Quem aceitar Jesus é salvo. Quem não aceitar vai para o inferno. Então veja que o texto é claro. Não tinha como continuar pensando de forma protestante contra a Igreja Católica com base em Zwingli, Lutero e John Knox. Olha o que diz 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, de todo mundo. A expiação é ilimitada. Jesus morreu, foi por todos. Agora, quer a expiação aplicada para você? Aceite Jesus. Aí ela te alcança e a salvação te alcança. E João 1, 28 e 29 diz, tudo isso aconteceu em Betânia, de outro lado do Jordão, onde João estava batizando, João Batista. Aí vem aquela célebre frase. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado só de alguns, os eleitos que Deus quis salvar antes de todos os tempos. É do mundo. É do mundo. Então é óbvio que Calvino, quando viu, porque Calvino e o resto do povo tinham umas interpretações muito malucas, né? Eles pegam os textos bíblicos e eles transformam a exegese. Eles dizem que mundo no grego não significa mundo e que todos no original grego não significa todos, mas isso é uma das maiores mentiras de todos os tempos. Pegue qualquer grande e bom dicionário bíblico e você verá, meu amado irmão e pastor e professor, você verá que isso é uma grande inverdade. O texto original diz todo e fala todo, qualquer um, fala absolutamente todos. Então veja, com o nosso amado irmão Jacó Armínio, nós começamos a verificar que o evangelho pregado no calvinismo e no luteranismo foram fundamentais para nos tirar da Igreja Católica, mas não tinha como continuar neles. É obscuro, é incorreto, não demonstra quem realmente Deus é e a obra de Deus. E aí Deus, por sua misericórdia, levanta Jacó Armínio
E o grande Jacó Armínio nos faz repensar sobre essas bases e nos faz entender mais profundamente a palavra de Deus. Agora, não se preocupe que a controvérsia, agora que vem os dois pontos terríveis. Porque no calvinismo, você tinha o seguinte: bem, se Deus elege uns para o céu e outros para o inferno, então, quando chega o momento de salvar aquele que vai para o céu, ele vai simplesmente se quedar perante Deus, porque a graça, que é esse amor imerecido, que nos faz ter acesso à compreensão da justiça, do juízo e do pecado, a graça é irresistível. Chegou o momento de Deus salvar aquela pessoa que ele escolheu antes mesmo do universo estar formado, aquela pessoa vai ser salva. Agora, não adianta, por consequência, então, pregar o evangelho para quem simplesmente foi destinado por Deus para o inferno. Não adianta, aquele indivíduo vai para o inferno. Não tem o que fazer. Não adianta. Então é por isso, veja aí, que o calvinismo fala da tal graça irresistível. O indivíduo que vai ser salvo, obrigatoriamente vai ser salvo e não tem o que fazer. Já Armínio diz, não, é mentira. Isso não existe. Não existe. A graça é perfeitamente irresistível, porque muita gente na palavra ouviu a palavra, entendeu a palavra e não se rendeu à palavra. Então é possível resistir, sim. E aí os textos que eu acho interessantíssimos estão aqui. Olha que interessante aquele texto, leia com calma com seu aluno, aquele texto em que Jesus fala e diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Olha o que Cristo diz: quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Gente, se o povo resistiu, o próprio Cristo não vai resistir hoje o Evangelho. É lógico que a graça é irresistível. Olha que interessante, em Atos 7, 50 a 53, versículo 51 diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que é possível resistir à graça. Fora Hebreus 4 e 7, que diz: ao ouvir a minha palavra, não endureça o coração. E fora João 3, 16 a 21, que diz que Jesus veio, mas o povo amou mais as trevas que a luz. Então, a graça é sim irresistível. E não irresistível como nós acreditávamos até que chegou, no tempo e no espaço, Jacó Armínio. E agora, por fim, a mais pesada de todas. Como é que é? Pode ou não perder a salvação? Pode ou não perder a salvação? Bem, é lógico, para o calvinismo, se Deus escolheu salvar uns e arrebentar os outros, então não é possível perder a salvação aquele que Deus já escolheu, que será salvo sempre. Agora, nós que passamos a entender melhor a palavra de Deus a partir de Armínio, e que a luz do Evangelho brilhou muito mais, a gente sabe perfeitamente que enquanto está em Cristo, está salvo. Saiu de Cristo, perdeu a salvação. Por isso que Armínio diz, uma vez que a eleição para a salvação compreende, dentro dos limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, e uma vez que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê que crerão posteriormente com a ajuda da sua graça preventiva ou precedente e que perseverarão com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte, aí vem a conclusão. É impossível para os crentes, enquanto permanecerem crentes, cair da salvação. Agora, o que Armínio está dizendo aqui? Enquanto permanecer crente, deixou de ser crente, cai da salvação.
Mesmo Deus trazendo sua graça superveniente para você continuar no Evangelho. E de onde Armínio tirou isso? Armínio tirou isso principalmente de Colossenses 1:18, quando no versículo 23 diz assim: e se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e da terra, eu, Paulo, fui feito ministro. Ou seja, Paulo aqui está dizendo nesse texto que a gente só chega ao céu se continuar, permanecer firme e fundado na fé. Firme e fundado na fé. Então é possível perder a fé, perder a graça, perder a salvação. Fora o famoso texto, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então é possível perder a fé. E perdeu a fé no final da vida, irmão. Perdeu terrivelmente a salvação. Então veja que Armínio é então esse grande homem levantado por Deus. Óbvio que não iam permiti-lo continuar pregando nas igrejas calvinistas, e aí ele, por uma questão de coerência, ele retorna a dar aula nas universidades. Ele vai para a Universidade de Leuven, ali na Holanda, e ele fica ali até sua morte, mas as suas ideias se espalham de tal forma, que na Holanda tiveram que fazer na cidade de Dordrecht o Sínodo de Dort, ou seja, chamaram todos os grandes calvinistas do mundo no ano de 1618 e durante um ano fizeram um sínodo com simplesmente 154 reuniões para discutir as ideias de Calvino, as ideias de Armínio, e como expulsaram os arminianos daqui, que eles chamavam de remonstrantes. A palavra remonstrante no holandês significa protestante. Então, olha que interessante, os caras nos chamaram agora de protestantes, remonstrantes. Então, como não deixaram defender as ideias arminianas, e então condenaram os arminianos, tiraram os pastores arminianos das igrejas da Holanda, mataram muitos deles, mas mataram mesmo, foram perseguidos. E aí Armínio, antes disso, já tinha morrido, mas a graça de Deus ficou. Não adianta quererem nos enganar. Não adianta quererem nos enganar. Não tem o que fazer. A graça de Deus continua, a presença de Deus continua, e agora nós fomos apresentados a um evangelho muito mais profundo e absolutamente produtivo. Não tem como voltar para o calvinismo. A luz brilhou de forma muito grande. E aí, uma velha briga que existe até hoje entre Tulip e Factis. Tulip é a inicial em inglês, né? Total Depravity, né? Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, Perseverance of Saints. Não pense que eu sei falar inglês, porque eu não sei falar inglês, acho que é mais ou menos isso, mas a inicial da Tulip, que o Tulip são as iniciais que trazem aqueles fundamentos do calvinismo. E contra os fundamentos do calvinismo, você tem os factis, que são os fundamentos do arminianismo. Factis, free grace, né, to believe, ou seja, libertos pela graça para crer. O A é atonement of all, ou seja, expiação para todos. O C, conditional election, a eleição condicional. O T é o único ponto que concorda tanto calvinistas como arminianos, é o total depravity, a depravação total. E o S, security and Christ,
e segurança em Cristo. Então, essa última parte eu fiz só para... são os acrósticos, né? Acrósticos? Não, acrônimos, né? São pequenas letras que simbolizam tudo. Mas louvado seja o nome do Senhor por Armínio. Graças a Deus, porque apesar de entender que todos vivíamos em pecado, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que enviou seu filho, e seu filho morreu para simplesmente me abrir a chance de que o Espírito Santo fale a minha vida e me leve a entender todos os meus erros, pecados, porque da cruz emanou graça, da cruz saiu graça, esse favor imerecido de Deus que me redime. E aí, eu como tenho livre-arbítrio, eu posso simplesmente dizer não, mas eu posso dizer sim. E aí o que acontece? Quando eu aceito Cristo, obviamente meus pecados estão perdoados. Por quê? Porque a expiação é para todos. E obviamente eu sou chamado de eleito porque eu preenchi a condição de aceitar Jesus. E eu não vou abrir mão disso, porque meu livre-arbítrio existe, eu posso perder a salvação, mas eu me conservo na presença do Senhor, crendo na graça superveniente dEle, que vai me ajudar a estar na presença dEle, sem me obrigar a nada. Sem me obrigar a nada. Isto é o amor de Deus. E glória a Deus pela vida de Armínio, que resolveu nos tirar da prisão que se tornou a Reforma Protestante com a teologia de Lutero e de Calvino, e nos fazer entender que Deus tem um amor perfeito e que não existe essa história de que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um para o inferno e outro para o céu. E não adianta, você já imaginou você a vida inteira na igreja, se o calvinismo fosse verdadeiro, você a vida inteira na igreja servindo a Deus, e aí você sem saber se foi eleito ou não, se Deus te amou antes da fundação do século ou não, meu Deus do céu, é preferível ficar fora da igreja, fazer tudo que é besteira, porque você vai para o céu. Vai para o céu de qualquer jeito. Se vai para o inferno, vai para o inferno de qualquer jeito. Então, para quê? Para que estar na presença do Senhor? Então, olha que fantástico. E Armínio apresentou ao mundo um Deus que verdadeiramente sabe amar, um Deus que entregou seu Filho, e todo aquele que o aceitar terá a vida eterna. Então, louvado seja o nome do Senhor por Armínio e pelo fato da luz do Evangelho, que já brilhou, sim, por intermédio desses grandes homens, Lutero, Calvino, Zwingli, John Knox, agora brilhar de forma muito mais clara e muito mais profunda e muito mais amorosa por intermédio de Armínio. Então, fale isso, ensine isso, fundamental o seu povo pegar isso. É lógico que eles não vão compreender com tanta profundidade, mas se você quiser depois trabalhar devagarzinho com cada um desses pontos, trabalhe em um outro momento, mas é fundamental eles terem a ideia de que Deus agora, que a Reforma Protestante está estabilizada, Deus começa a levantar novos grandes homens para nos trazer de forma muito mais profunda a grandiosidade do Evangelho. Assim, meu irmão, excelente aula. Glória a Deus que brilhou a luz na Holanda, glória a Deus por Armínio e glória a Deus por um Deus que realmente é amor. Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Boa aula, grande aula, maravilhosa aula. Quer aumentar o número de textos bíblicos? Aumente. O Senhor te abençoe em absolutamente tudo. Tá? E que o Senhor te dê uma aula maravilhosa. Deus abençoe.